segunda sessão ordinária desta Casa de Leis. Eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Celso Ferraz dos Santos, professor aposentado e ex-vereador desta Casa de Leis, do ano de 77 até 1988. Ele faleceu no último dia 11, então gostaria de fazer o pedido do minuto de silêncio. Agradeço a todos pelo respeito e peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte, presente. Hélio Rossi. Presente. João Abdala Marum. Presente. Matheus Marum de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Convido o nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, vereadores, vereadora, público aqui presente e aqueles que nos acompanham online. Lucas, capítulo 5 ao 11. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele, para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simeão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, por causa de tua palavra, lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viestes ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão, Pedro, caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecerá a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante será pescador ou homens. E, atracando as barcas da terra, deixaram e tudo o seguiram. Palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e M, artigo 63, inciso 3 do Regimento Interno, requer ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente sua votação. Que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar.
Aprovado. A ata da primeira sessão ordinária realizada no dia 6 de fevereiro de 2018 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. Aprovado também. Mensagem justificativa do projeto de decreto legislativo número 001/2018, de 9 de fevereiro de 2018. Excelentíssimos senhores vereadores, o presente projeto de decreto legislativo, que ora submetemos à apreciação de vossas excelências, tem por finalidade atender os dispositivos legais e constitucionais estabelecidos na legislação pertinente. Pretende, a presente propositura, organizar de maneira adequada a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Toma-se novamente a iniciativa de reformular a estruturação interna da Câmara, pois, conforme o relatório da prestação de contas do ano de 2016, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficou determinado a esta Casa de Leis a tomada de tal atitude sob a pena de multa e responsabilização do presidente da Câmara. Assim, procurou-se adequar a estrutura da Casa a determinações da Corte de Contas, de forma clara e concisa, estabelecendo-se cargos, funções e atribuições de maneira setorial, inteligível e adequados à função que exercem. Enquadramos os cargos comissionados em funções que realmente têm essa natureza, de acordo com os preceitos constitucionais, procurando reduzi-los ao mínimo necessário, sendo que, após a devida aprovação do presente pelos excelentíssimos vereadores, realizar-se-á derradeiro concurso público desta legislatura para sanar as deficiências do pessoal da Câmara e adequar o quadro de recursos humanos às recomendações e determinações do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Diante do exposto, nos termos apresentados, solicitamos que o projeto seja apreciado, votado e aprovado por vossas excelências. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2018. Matheus Marum de Campos, presidente. Sidney de Jesus dos Santos, vice-presidente. Fernando Duarte, secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2018, de 9 de fevereiro de 2018. Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Salto de Pirapora e da outras providências. O presidente da Câmara dos Vereadores do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga o seguinte decreto legislativo. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. As relações de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Salto de Pirapora obedecerão à classificação, às normas e demais disposições estabelecidas no regime jurídico adotado pelo município aos servidores municipais e na presente lei. Artigo 2º. A composição e a forma de remuneração dos servidores da Câmara Municipal farão parte da reestruturação administrativa constantes da presente lei. Parágrafo único. É expressamente proibida a prestação de serviço gratuito para a municipalidade, salvo nos casos considerados relevantes e previstos em lei. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se: 1. Cargo público. Conjunto de atribuições e responsabilidades representado por um lugar instituído nos quadros do funcionalismo, criado por lei, em quantidade certa, com denominação própria e atribuições específicas. 2. Servidor público. A pessoa admitida para ocupar cargo público de provimento efetivo ou em comissão. 3. Função. Vantagem pecuniária ligada às atividades de determinados cargos que, para serem bem desempenhadas, exigem uma particular dedicação. 4. Quadro de pessoal. O conjunto de cargos que integram a estrutura administrativa funcional da Câmara Municipal. 5. Referência. Número que corresponde ao cargo no qual
no qual ingressar o servidor. 6. Vencimento. A retribuição pecuniária básica fixada em lei, consignada numa tabela de referências e classes, paga mensalmente ao servidor público pelo exercício das suas atividades. 7. Remuneração. O valor do vencimento acrescido das vantagens funcionais e pessoais incorporadas ou não e percebidas pelo servidor. 8. Subsídio, valor destinado à retribuição aos agentes políticos e secretários municipais. 9. Disciplina. A relação de subordinação existente entre o servidor e a Câmara Municipal, na questão de observância às normas e regulamentos dos órgãos públicos, além do acato às determinações do superior hierárquico. 10. Responsabilidade. A obrigação do servidor em desempenhar as suas tarefas conforme as ordens recebidas, de forma a não acarretar danos à administração pública e ao munícipe. Capítulo 2. Da estrutura. Artigo 4º. A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Salto de Pirapora é constituída de vereadores, órgãos de deliberação político-administrativa, comissões legislativas, mesa diretora e presidência, e órgãos de apoio aos serviços político-administrativos, diretoria geral, diretoria financeira, diretoria jurídica e de relações institucionais e controladoria. Capítulo 3 das atribuições. Seção 1 das atribuições dos órgãos de deliberação. Artigo 5º. Os vereadores, as comissões legislativas, a mesa diretora e a presidência têm suas atribuições definidas no regimento interno, resolução número 01, de 25 de outubro de 1990, e os órgãos de apoio nesta lei. Seção 2, das atribuições dos órgãos de apoio. Artigo 6º. A diretoria-geral responderá pelos assuntos atinentes à sua área, colaborando com a mesa e comissões e pelo atendimento das atribuições, competências e objetivos estabelecidos nesta lei, no disposto na legislação em geral, bem como na lei orgânica do município e regimento interno. Parágrafo único. Compete à diretoria-geral assinar e preparar as atas das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais e transcrevê-las ou arquivá-las nos registros próprios. Expedir convocações, controlar os prazos das comissões e dos relatores, mantendo informados os seus membros e os presidentes das comissões. Assistir às reuniões das comissões, preparando as atas, pereceres e votos em separado, quando necessário. Manter fichário geral de controle de movimentação dos processos, papéis e documentos entre as comissões. Datilografar ou digitar os autógrafos de lei, decretos legislativo, leis promulgadas pela Câmara, resoluções, atos da mesa e da presidência, portarias e demais expedientes a serem encaminhados. Lavrar nos livros próprios os termos de posse do prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplentes, bem como a extinção dos respectivos mandatos. Transcrever em livro próprio e arquivar as declarações de bens do prefeito, vice-prefeito e vereadores por ocasião da posse e do término dos mandatos. Registrar na íntegra, em livros próprios ou mediante outro sistema adequado de arquivo, os seguintes documentos: emendas à lei orgânica, autógrafos de lei, portarias, resoluções, decretos legislativos, editais, leis promulgadas pela Câmara e os atos da mesa e da presidência. Lançar os despachos em todas as proposições, correspondências e demais documentos, de conformidade com o deliberado pelo plenário, mesa e presidência. Formar processos relativos às proposições, elaborando as fichas de controle de andamento por meio manual, mecânico ou eletrônico. Organizar fichário por ordem de assunto e nominal por autores, bem como índice em geral de todos os processos por meio manual, mecânico ou eletrônico.
prestar informações aos servidores, aos vereadores e ao público em geral a respeito da tramitação dos documentos de seu interesse. Receber, distribuir e controlar a tramitação dos documentos e demais papéis oficiais da sua competência que circulam na Câmara Municipal. Controlar o andamento das correspondências emitidas e recebidas pelo Poder Legislativo Municipal. Revisar periodicamente os processos e demais documentos arquivados, propondo à presidência, quando necessário, a destinação conveniente. Expedir cópias autênticas dos documentos existentes na Câmara Municipais. Administrar os serviços prestados como apoio administrativo às atividades internas da Casa. Supervisionar os serviços de higienização sanitária, conservação e segurança das dependências da Câmara Municipal, de forma a garantir sua boa realização. Supervisionar os serviços de controle de patrimônio da propriedade da Câmara Municipal. Promover reuniões periódicas com os setores da Câmara, objetivando a avaliação e otimização das atividades administrativas da Casa, devendo enviar relatório à presidência. Coordenar, planejar, supervisionar e controlar os trabalhos de processamento legislativo e de apoio à atividade legislativa da Câmara. Assessorar a mesa diretora quanto às disposições regimentais e tramitação de proposições e processos administrativos. Lavrar os termos de posse de vereadores e manter atualizados os respectivos registros e documentos. Lavrar as resoluções, atos e atas da mesa diretora. Coordenar o serviço realizado pelo setor administrativo. Coordenar o serviço realizado pelo setor de recursos humanos. Atender às requisições dos setores da Câmara Municipal dentro das suas atribuições, no prazo determinado. Coordenar e organizar a formalização das relações funcionais dos servidores, inclusive em relação à abertura de processos de sindicância e administrativos, controles de jornada de trabalho e demais atividades inerentes aos servidores. Executar todas as demais atividades relacionadas ao bom funcionamento das atividades da Câmara Municipal e aquelas determinadas pela mesa ou pela presidência da Câmara. Artigo 7º. A diretoria financeira responderá pelos assuntos atinentes à sua área, colaborando com a mesa e comissões e pelo atendimento das atribuições, competências e objetivos estabelecidos nesta lei, no disposto na legislação em geral, bem como na lei orgânica do município e regimento interno. Parágrafo único. Compete à diretoria financeira orientar, fiscalizar e coordenar a execução das atividades do tesoureiro e do contador, coordenar e supervisionar a elaboração de prestação de contas da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de controle, coordenar, orientar, supervisionar e executar o gerenciamento das receitas e fundos à disposição da Câmara, elaborar a proposta orçamentária anual, organizar e manter atualizados os registros orçamentários, acompanhar e controlar a execução orçamentária dos órgãos integrantes da estrutura administrativa da Câmara, emitir informações e pareceres em processos relacionados com a execução orçamentária da Câmara. Artigo 8º. A diretoria jurídica e relações institucionais responderá pelos assuntos atinentes à sua área, colaborando com a mesa e comissões e pelo atendimento das atribuições, competências e objetivos estabelecidos nesta lei, no disposto na legislação em geral, bem como na lei orgânica do município e regimento interno. Parágrafo único. Compete à diretoria jurídica e relações institucionais assessorar os membros da mesa diretora no exercício das atribuições e planejar, coordenar, orientar, controlar e dirigir os trabalhos no âmbito das suas competências, orientar, fiscalizar e coordenar a execução das atividades dos procuradores, coordenar e supervisionar a elaboração das defesas judiciais e extrajudiciais da Câmara Municipal, assessorar a presidência para a tomada das suas decisões, primando pela condução legal e sua gestão administrativa.
assessorar e, eventualmente, acompanhar o presidente e demais membros da mesa diretora em assuntos que envolvam questões jurídicas e legislativa. Assessorar na elaboração da pauta dos assuntos a serem discutidos e deliberados nas reuniões em que participe a presidência e demais membros da mesa diretora. Subsidiar no preparo dos expedientes, minutas de atos administrativos, proposições a serem despachados ou assinados pelo presidente e demais documentos da sua competência. Executar outras atividades determinadas pelo presidente em assuntos correlatos. Artigo 9º. A controladoria responderá pelos assuntos atinentes à sua área, colaborando com a mesa e comissões e pelo atendimento das atribuições, competências e objetivos estabelecidos nesta lei, no disposto na legislação em geral, bem como na lei orgânica do município e regimento interno. Parágrafo único. Compete à controladoria. Avaliar o cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias, nos programas de gestão e orçamento e no planejamento estratégico. Acompanhar e avaliar a execução orçamentária e os programas de gestão. Verificar a observância e a comprovação de legalidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, especialmente quanto à eficiência e eficácia das ações administrativas relativas à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal no âmbito da Câmara Legislativa. Orientar a atuação dos gestores, verificar a utilização de bens e de recursos públicos quanto à regularidade e avaliar os resultados alcançados pela administração quanto à efetividade, à economicidade, a eficiência e a eficácia. Planejar as atividades de controle interno, de auditoria, de fiscalização e de inspeções administrativas na Câmara Legislativa, propondo diretrizes, normas, critérios e programas a serem adotados na execução destas atividades. Realizar a auditoria contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, observando os aspectos da legalidade, da legitimidade e da economicidade. Subsidiar meios de informações, bem como apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Desenvolver outras atividades correlatas. Capítulo 4, do quadro de pessoal. O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Salto de Pirapora é composto por cargos de provimento efetivos e em comissão, constantes no anexo 1 da presente lei. Artigo 11. O regimento jurídico dos servidores da Câmara Municipal é o mesmo aplicável aos servidores do Poder Executivo. Seção 1 dos cargos. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração da mesa, observadas as disposições legais pertinentes. Parágrafo 1º. As atribuições dos exercentes dos cargos em comissão são aquelas elencadas no anexo 2 desta lei para as respectivas áreas. Parágrafo 2º. O servidor efetivo, convidado a assumir um cargo em comissão, poderá optar entre os vencimentos do seu cargo de origem ou os de cargo em comissão. Parágrafo 3º. O servidor efetivo nomeado para um cargo em comissão, ao deixar de exercê-lo, voltará a receber a remuneração correspondente ao seu cargo efetivo, resguardados os benefícios e vantagens pessoais inerentes ao cargo de origem. Parágrafo 4º. Os ocupantes de cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração permanecerão em disponibilidade sem direito ao recebimento de horas extra por trabalho extraordinário. Artigo 13º. Os cargos efetivos deverão ser preenchidos mediante concurso público de provas e de provas e títulos. Parágrafo único. As atribuições dos exercentes dos cargos efetivos são aquelas relacionadas no anexo 2 desta lei para as respectivas áreas. Artigo 14º.
Fica criada a seguinte vaga efetiva nos quadros de pessoal da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Quantidade: 1. Cargo: técnico de imprensa. Referência: 27. Artigo 15º. Ficam extintas as seguintes vagas efetivas nos quadros de pessoal da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Quantidade: 1. Assistente de compras, contratações e aquisições. Referência: 25. Quantidade: 1. Cargo assistente de patrimônio. Referência: 25. Quantidade: 1. Assistente de RH. Referência: 25. Quantidade: 1. Técnico em TI. Referência: 24. Artigo 16º. Fica transformada a nomenclatura do cargo efetivo de motorista de gabinete em motorista. Seção 2, das funções gratificadas. Artigo 17º. Ficam criadas as funções gratificadas de encarregado de compras e gerenciamento de contratos, controlador interno e gestor de recursos humanos, junto à Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Parágrafo 1º. A designação para o exercício das funções gratificadas referidas no artigo anterior será efetuada pela mesa diretora dentre os servidores detentores de cargos efetivos da Câmara. Parágrafo 2º. Fica o exercício da função de controlador interno. O servidor designado deverá ter formação em nível superior. Artigo 18º. Será concedida a gratificação de 5% sobre o valor de vencimento base do servidor efetivo que desenvolver a função gratificada em encarregado de compras e gerenciamento de contrato, de 20% sobre o valor de vencimento base do servidor efetivo que desenvolver a função gratificada de controlador interno e de 10% sobre o valor de vencimento base do servidor efetivo que desenvolver a função gratificada de gestor de recursos humanos. Artigo 19º. As gratificações de que trata o artigo anterior não se incorporarão para nenhum efeito aos vencimentos dos servidores, nem serão consideradas para efeito de cálculo de quaisquer outras vantagens. Seção 3 das gratificações, subseção 1 da gratificação por qualificação profissional. Artigo 20. Fica assegurado aos servidores da Câmara Municipal de Salto de Pirapora o direito de perceber gratificação por qualificação profissional incidente sobre o vencimento base de seu cargo na tabela de referência constante no anexo 3 desta lei. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata o caput deste artigo somente será concedida nos cargos em que a qualificação profissional angariada pelo servidor puder ser aproveitada na execução das atividades relacionadas ao cargo. Parágrafo 2º. A exclusão do que se trata a Lei Complementar Municipal 020/1994, para efeito do disposto neste artigo, não serão consideradas qualificações exigidas como pré-requisitos para o ingresso no cargo. Artigo 21. As gratificações serão concedidas nas seguintes proporções. 1. Conclusão de nível superior na área de atuação, 10%. Especialização, pós-graduação, MBA, na área de atuação, 11%. 3. Mestrado na área de atuação, 12%. 4. Doutorado na área de atuação, 13%. Parágrafo único. Quando do início da percepção da gratificação pela nova qualificação profissional, o servidor deixará de receber a gratificação de que trata este artigo que estava recebendo. Subseção 2 da gratificação de função. Artigo 22. Será concedida uma gratificação sobre o vencimento base do servidor efetivo da Câmara Municipal que desenvolver funções além daquelas inerentes ao seu cargo, atuando em comissões de licitações, como pregoeiro, comissões de sindicâncias, comissões especiais de avaliação de desempenho dos servidores, comissão de concursos, comissão de processos administrativos disciplinares e comissão de patrimônio,
desde que não caracterizem acúmulo de cargos nas seguintes proporções. Comissão de licitação. A. Presidente, 10%. B. Membros, 5%. Pregoeiro, 10%. Comissões de sindicâncias, 7%. Comissões especiais de avaliação de desempenho dos servidores, 7%. Comissões de concurso, 7%. Comissões de processos administrativos disciplinares, 7%. Comissão de patrimônio, 7%. Parágrafo 1º. O servidor designado para exercer qualquer uma das funções descritas neste artigo, que for designado para exercer outra, não colidente com a primeira, perceberá pela segunda 5% do vencimento base, limitando-se a 2 funções. Parágrafo 2º. A gratificação não se incorporará ao vencimento, nem será considerada para efeito de cálculo de quaisquer vantagens. Parágrafo 3º. A gratificação poderá ser cancelada a qualquer tempo, sem prévio aviso, desde que cesse a responsabilidade do servidor pelas funções que deram origem à gratificação. Parágrafo 4º. É vedada a concessão de gratificação constante neste artigo, caso a função a desempenhar seja de responsabilidade de outro servidor do quadro da Câmara Municipal. Parágrafo 5º. A concessão de gratificação dependerá de dotação orçamentária para atender às despesas dela decorrente. Disposições finais. Artigo 23. Fica fazendo parte integrante desta lei o anexo 1, quadro do pessoal, o anexo 2, atribuições dos cargos, o anexo 3, da tabela de referências. Artigo 24. As despesas decorrentes de aplicação da presente lei correrão à conta de dotações vigentes, suplementadas se necessário. Artigo 25. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, assegurando-se os direitos adquiridos. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, 9 de fevereiro de 2018. Matheus Maron de Campos, presidente. Sidney de Jesus dos Santos, vice-presidente. Fernando Duarte, secretário. Requerimento 006, de autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos. Requer à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a completa manutenção do calçamento da Avenida Pedro Pires de Melo, próximo ao número 180, Jardim Avenida. Justificativa. Este importante trecho da Avenida Pedro Pires de Melo encontra-se em péssimas condições, trazendo diversos riscos da integridade física, principalmente aos deficientes físicos e cadeirantes, que são obrigados a trafegar pelo asfalto, dividindo espaço com veículos automotores. Requeiro que medidas corretivas sejam tomadas no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2018. Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento número 6, 2018, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e se forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 007-2018, de autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a limpeza da área que margeia o rio Pirapora, no setor compreendido pelo Jardim Paulistano, Jardim das Bandeiras e Jardim Cachoeira. Justificativa. Os moradores da região reclamam que o mato alto tomou conta do local, transformando-se também em depósito de lixo e, consequentemente, aumentando a incidência de insetos e animais peçonhentos. Requeiro que esta ação seja executada em tempo adequado. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2018. Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento número 7, 2018, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, está em discussão. Senhor presidente, eu posso tomar a palavra por aqui mesmo?
Boa noite a todos, boa noite vereadores, vereadora, o público aqui presente e os que acompanham online. Quero deixar aqui um recado para os munícipes lá do Jardim Paulistano, lá, que vem sofrendo aí que esse rio aí está todo cheio de mato, entulho, que estão jogando dentro do rio, sofá. Peço que os munícipes venham a fiscalizar junto com a gente aí, né, que vê as reclamações, denunciando essas pessoas que estão jogando sofá, colchões, televisões quebradas, estão jogando dentro do rio. Peço que ajude a gente, fiscalize junto, acompanhe a fiscalização, denunciando para a prefeitura, para a gente estar podendo diminuir esse excesso aí de despejamento de lixo dentro das margens do rio, para evitar época de chuva aí, as inundações aí que estava tendo aí, né? E peço que a prefeitura também olhe com carinho esse requerimento aí, que já faz 1 ano que foi feita a limpeza lá, e venha fazer novamente a limpeza lá, o mais rápido possível aí. Só isso mesmo, muito obrigado, boa noite a todos. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 008-2017, de autoria do vereador Hélio Rossi. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente. Estude a implantação de 2 redutores de velocidade na rua Diniz Florencio Leite e rua Gelson Areias, próximos da esquina com a rua Edésio Guimarães, no Jardim Bela Vista, salvaguardado pelas normas vigentes do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, conforme a resolução número 600, de 24/5/2016, que dispõe sobre padrões e critérios para instalação de ondulação transversal, lombada física. Justificativa. A lombada auxiliará na redução de velocidade dos automóveis, protegendo assim a integridade física dos pedestres, visto que esta esquina tem oferecido um alto grau de insegurança para todos, já tendo havido inclusive acidentes recentes no local. Requeiro que essa medida seja analisada, posta em prática assim que for possível. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2018, Hélio Rossi, vereador. Requerimento número 8, 2018, de autoria do vereador Hélio Rossi, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 009-2018, de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a manutenção e colocação de cascalho nas ruas do bairro Fazendinha. Justificativa. Os munícipes que transitam por esse bairro têm reclamado da situação precária em que as ruas da mesma se encontram, com buracos e erosões, aumentando significativamente o risco de acidentes de veículos e também de pedestres. Em suma, requeiro que essa medida seja analisada e posta em prática no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2018, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 9, 2018, de autoria do vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 010-2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a patrulhagem e cascalhamento das ruas do bairro dos Alves. Justificativa. O requerimento se justifica pelos pedidos dos moradores desse bairro, que vem sofrendo problemas constantes com a erosão acentuada, deixando as ruas em situação precária. Portanto, solicito que a medida requerida seja posta em prática com a brevidade que o tema requer. Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2018, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 10, 2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 011-2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente
a patrulhagem e cascalhamento das ruas do bairro Alpes do Sarapu. Justificativa. O requerimento se justifica pelos pedidos dos moradores desse bairro, que vem sofrendo problemas constantes com a erosão acentuada, deixando as ruas em situação precária. Portanto, solicito que a medida requerida seja posta em prática com a brevidade que o tema requer. Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2018, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 11, 2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e, se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 012-2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo que, através do setor competente, efetue a poda das árvores situadas na rua Vitória Régia, bairro Portal de Pirapora. Justificativa. A solicitação se baseia no fato de que as árvores citadas causam risco real às linhas de energia, podendo haver rompimento e perigo de acidentes. Requeiro, pois, que esta medida seja avaliada e posta em andamento no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2018. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 12, 2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e, se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 013-2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que solicite ao setor competente o serviço de patrulhagem e cascalhamento na rua Benedito Ribeiro de Góes, Campo Largo. Justificativa. Os munícipes reclamam constantemente do estado precário da rua citada e os consequentes riscos de acidente. Requeiro, portanto, que essa medida seja posta em prática em tempo adequado. Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2018. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 13, 2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e, se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 014-2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de placas indicativas de trânsito no bairro Portal de Pirapora. Justificativa. Atualmente, o bairro citado não dispõe de sinalização que facilite os transeuntes e motoristas, dificultando o acesso ao local. Solicito, pois, que este requerimento seja analisado em tempo hábil. Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2018. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 14, 2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e, se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Indicação número 01-2018. Indicação de autoria dos vereadores Clodoaldo Soares de Almeida e Matheus Maron de Campos. Indicamos ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, que solicite ao setor competente providenciar a limpeza e ou notificar o proprietário do terreno situado na rua Pedro Leme dos Santos, altura do número 300, para que proceda o respectivo serviço, conforme legislação municipal vigente no Código de Posturas do município. Justificativa: o local encontra-se repleto de sujeira, sendo propício à proliferação de insetos e animais peçonhentos, pondo em risco a saúde e a segurança dos moradores do local, especialmente crianças e idosos. Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2018, Clodoaldo Soares de Almeida e Matheus Maron de Campos, vereadores. Moção 001-2018. Apresento à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, moção de congratulações ao senhor Antônio Martinez Sanches, conhecido popularmente como Rangel Sanches, por representar com honra e dignidade o nome de Salto de Pirapora através do seu trabalho como produtor, ator, diretor e teatrólogo. Justificativa: Rangel Sanches
Natural da cidade de Marília, chegou em nossa cidade no ano de 1989 e, desde então, é reconhecido por toda a comunidade através dos seus importantes serviços de produção de eventos. A história do nosso ilustre cidadão é vasta, começando aos 15 anos de idade e logo depois sendo contratado pela antiga TV Tupi, onde desempenhou papéis em novelas e também de personagens em seriados, como ator coadjuvante. Em seguida, foi para a TV Record, trabalhando como assistente de produção e participando de quatro longas-metragens de cinema, até o ano de 1984, quando então se transferiu para a Rede Bandeirantes. A partir do fim da década de 80, já estabelecido em nosso município, se tornou servidor público, concursado na Prefeitura Municipal, sendo cedido à Sabesp. De volta à Prefeitura, na gestão do excelentíssimo prefeito Joel Haddad, foi transferido para a Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, onde até os dias de hoje presta relevantes serviços na condução de eventos culturais, como a FEASP, FAGÉ, Concurso da Rainha da Festa do Peão, incluindo também cursos de teatro no CRAS e cursos de garrafas PET. Dentre tantas conquistas, notadamente, ressalta-se a congratulação feita pelo então presidente da AACD, Associação de Assistência à Criança Defeituosa, por sua integração com cerca de 100 alunos deficientes físicos durante a apresentação da peça teatral O Governador que Não Era Feliz. É digno de relevância também sua participação entre os profissionais da novela Os Imigrantes, que receberam o Troféu Imprensa e o Prêmio APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, no ano de 1982. Rangel Sanches, sempre apoiado por sua esposa Maria Lavínia e pelos filhos Geisio e Gisele, recebe a justa homenagem desta Casa de Leis pelo seu extenso currículo voltado à cultura brasileira. Parabenizamos este cidadão exemplar pelos bons serviços prestados a Salto de Pirapora com constante dedicação e empenho. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2018, Fernando Duarte, vereador. Moção de congratulações número 1, 2018, de autoria do vereador Fernando Duarte, está em discussão. Bom, estou com a voz cansada um pouquinho, mas eu tenho o prazer, né, de usar a voz para, primeiro assim, acho que algumas pessoas aqui não conheciam a história do Rangel, e eu, desde que a gente teve contato a primeira vez, ele já contou toda a história dele. E além de, o que a gente contou aqui foi, na verdade, assim, um flashback bem rápido do que as experiências e as realizações que o Rangel já teve. Rangel, eu queria direcionar a sua pessoa, mas também a todos os seus familiares hoje presentes aqui, porque eu fico até emocionado, porque você, acho que alguns vereadores aqui podem até não conhecer, ou a maioria não conhece o Rangel. Muitas vezes nós, funcionários públicos, somos taxados como não trabalhamos, né? Ou a maioria não está disposto. Agora, vocês têm aqui, eu queria pedir para o Rangel levantar, por favor, Rangel, que levantar porque ele não é tão grande, né? Eu sempre chamo de Rangelzito pelo tamanho, porque eu também não sou tão grande, mas assim, vocês estão vendo um profissional, um funcionário público exemplar na nossa cidade. Eu que conheço o Rangel, eu estou há 16 anos na cidade, né? Eu conheço ele desde esse início. E assim, é uma pessoa sempre disposta, sempre onde trabalhou, sempre foi competente. É uma pessoa que, até eu vendo aqui a leitura da nossa, do começo, né, das leituras falando sobre as funções dos funcionários, é uma pessoa que sempre utilizou o que a prefeitura tinha, muitas vezes não utilizando o que ele tinha para trabalhar, não precisando que a prefeitura comprasse. Ele até hoje ele faz isso, né? No carnaval, por exemplo, ele também fez coisas aí. Já destacamos aqui, até acho que não sei se foi falado aqui, sobre a decoração da cidade, né? De Natal, acho que não foi citado aqui, se eu não me engano. Então, assim, vocês estão diante de uma pessoa que, se Deus quiser, Rangel, eu peço para Deus dar saúde para você. E eu acho assim, isso aqui é bem pequeno
pelo que você já recebeu. Eu agradeço a Deus e acho que você também deve agradecer pelos filhos que você tem, pela nora, genro, netos, né? E Deus com certeza vai dar muita saúde para você. Eu peço para que Deus dê muita saúde para você poder aproveitar a sua aposentadoria, que se Deus quiser, dentro de alguns anos você já vai ter também, né? E obrigado por eu poder ter a oportunidade de trabalhar com você e poder mostrar para as outras pessoas que você nos representa também como funcionários públicos, como um cara que desde que entrou sempre trabalhou digno, né? Recebeu responsabilidades e desempenhou com a maior responsabilidade também. Então, Deus abençoe vocês, obrigado, né? Às vezes é cansativo ter que esperar todo esse processo, mas Deus abençoe muito, obrigado por vocês terem vindos, né? Deus abençoe toda a família, também. Muito obrigado. Vereadores, a moção continua em discussão. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Rangel, antes de parabenizar você, eu queria parabenizar o vereador Fernando pela moção. Muitas vezes a gente, por ter o hábito de conviver com uma pessoa, a gente começa a achar normal toda a dedicação, tudo que ela faz no dia a dia dela. E o vereador Fernando, mesmo estando do seu lado lá no setor todos os dias, ainda foi capaz de notar o excelente desempenho que você tem, o amor que você traz no desempenho das suas funções. E eu não podia deixar de registrar aqui, Rangel, o quanto me deixa feliz essa moção, não só pelo fato de estar te parabenizando profissionalmente, mas o fato de estar aqui, toda a sua família, também mostra que você é um grande pai, um grande vô, um grande marido. Então, o seu lado profissional, com certeza é um reflexo do lado pessoal. Então, a gente só tem que parabenizar você pelo seu trabalho e pela pessoa que você é e agradecer pelo amor que você dedica à nossa cidade todos os dias, tá certo? Muito obrigado. Vereadores, continuem a discussão. Vereador Miguel? Senhor presidente, posso fazer uso da palavra aqui da mesa? Boa noite a todos. Rangel, eu queria parabenizar você também pelo seu ótimo trabalho, pelo empenho. Conhecemos o seu trabalho, conhecemos a sua preocupação que você tem pela cidade. Até no final do ano aí nós vimos nas redes sociais a sua preocupação com os enfeites da nossa cidade que não teriam, né? Aí houve algumas críticas que seriam colocadas as mesmas, as antigas, né? Mas as antigas ficaram bonitas, né? Então, nós sentimos aquela preocupação sua, conhecemos o seu trabalho, você está muito de parabéns, Deus abençoe você, toda a sua família, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Parabéns, viu? Vereadores, continuem a discussão. Podemos passar à votação? Então, a moção de congratulações número 1, 2018, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. A moção de congratulações número 1, 2018, está aprovada. Vereadores, a palavra está livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer 008/2018 da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 024/2017. Projeto de lei 024/2017, de 20 de dezembro de 2017. Altera a denominação da EMF Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Jaime Ferreira da Fonseca para EMEI Escola Municipal de Educação Infantil Jaime Ferreira da Fonseca. Projeto de lei número 24/2017 está em discussão.
Projeto de lei número 24, 2017 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 24, 2017 está aprovado. Nada mais havendo tratar, dou por encerrada a segunda sessão ordinária, informando os interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara, bem como na secretaria para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos e dos internautas que nos acompanharam. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.